diferentes. Escucharás. Bueno, muchas cosas más. ¿Aló? ¿Aló? Oi, pessoal, esse é o Nebulosa Podcast e nós estamos testando novos formatos, novas ideias e essa é uma. Bom, inicialmente a gente ia fazer uns minicasts com participação dos ouvintes e nós não desistimos dessa ideia, mas nós estamos pensando em fazer outros minicasts também com outros assuntos e igual esse hoje, serei só eu, Luma Grisoni, então vai ser um podcast aí solo. Nós vamos testando algumas ideias e tal, e por favor nos mandem o feedback de vocês, se vocês estão gostando, ideias também, principalmente pelo Instagram ali, que é a rede social que a gente mais usa. Bom, a ideia é o seguinte, a ideia é que a gente venha aqui de vez em quando falar de assuntos que não exatamente renderiam um podcast longo, né, uma discussão e tal. Às vezes alguma notícia ou alguma indicação. Então, nós vamos fazer uns minicasts mais curtinhos mesmo, para falar de alguns assuntos e espero que vocês gostem. Hoje, por exemplo, eu trouxe um assunto aqui para falar com vocês que é sobre livros, assim. Eu já conversei com algumas pessoas ali por direct e eu vejo que muita gente gosta de livro e, enfim, eu resolvi trazer uma indicação aqui hoje de um livro que eu amei muito e que é um livro, assim, bem pouco famoso, aliás, ele não é nem um pouco famoso. Foi uma descoberta mesmo. Então, a autora, ela também não é muito conhecida, principalmente aqui no Brasil. Então, eu vou falar para vocês um pouco hoje do livro Três Vezes Nós, da autora Laura Barnett. Bom, esse livro, ele, na verdade, eu resolvi pegar ele para ler. Eu peguei em e-book. Eu assino o Kindle Unlimited. E aí eu tava olhando o catálogo. E daí eu vi esse livro, que inicialmente eu pensei que fosse um romance bobinho, alguma coisa para passar o tempo, assim. Eu achei a capa fofa, daí eu resolvi dar uma chance. Mas eu me surpreendi muito com a história. Esse livro, ele começa o seguinte, ele tem um ponto inicial, um acontecimento inicial, que é comum a tudo que vai acontecer na história, mas a partir de certo ponto nós vamos seguir a história com mais ou menos os mesmos personagens, pelo menos o casal principal. Nós vamos seguir a história com 3 versões diferentes. Então, em cada versão, eles vão fazer escolhas, mudar de cidade, amigos, e nós vamos seguir com essas versões até o final do livro. Então, na verdade, não é uma história, são 3 histórias que nós vamos acompanhar. E o mais legal é que no início, assim, logo nas primeiras versões, a gente já fica com uma tendência a escolher uma versão favorita, tipo, essa daqui eu acho que deu mais certo, eles agiram mais corretamente, essa daqui é a que eu escolhi para amar. Mas não exatamente é assim que acontece ao longo do livro. Os mesmos personagens, às vezes a gente se pega amando, às vezes se pega odiando, porque na verdade esse livro ele é muito real, ele trata de pessoas muito reais, assim, pessoas que poderiam ser a gente ou alguém próximo, pessoas que erram e acertam, e isso é o mais interessante desse livro. Bom, como eu falei, tem um acontecimento inicial que é comum, e depois desse acontecimento tem um outro acontecimento que ele é mais ou menos o mesmo nos 3 versões, mas a partir dele é que a história vai se diferenciar, porque a partir dele os personagens eles vão agir diferente, e a partir disso as versões elas vão começar a se distanciar uma da outra. Então nós temos 2 personagens principais, que é a Eva e o Jim. Esse acontecimento inicial envolvendo os dois vai envolver um encontro, vai ter um encontro, isso não é spoiler não, tá gente, é muito no inicinho do livro. Numa primeira versão eles vão querer conversar, vão querer tomar um café, numa outra versão eles nem vão se notar, numa outra versão eles vão tomar uma outra atitude, e a partir disso, uma coisa que eu posso falar também é que eles se gostam, né, eles vão ser o casal, digamos assim, do livro. Ou não, depende da versão. E depende do momento. Esse é um livro que dá para marcar muito, assim, porque ele tem umas passagens lindas, assim. E o mais interessante dele é um livro que eu recomendo muito para pessoas que gostam de histórias comuns.
porque ele não tem grandes reviravoltas, não, sabe, não tem um mistério, não tem, sabe, um final extraordinário. O extraordinário dele é a história mesmo, comum, que parece com a história da gente, que parece história de pessoas reais mesmo. E agora eu vou ler para vocês alguns trechos que eu marquei, para vocês terem uma ideia da escrita da autora, de como que o livro se desenvolve. Abre aspas. Eva observa o rosto de Jim e sente uma certeza que não consegue explicar, e nem mesmo tentar, de que este é o momento depois do qual nada voltará a ser como antes. Ela deveria dizer não, dar meia volta, empurrar a bicicleta pelas ruas que levam até os portões da faculdade, sob a luz do fim da tarde, deixar que o filho do porteiro venha correndo ajudá-la e lhe oferecer 4 shillings de gorjeta. Mas não é o que faz. Em vez disso, ela vira a bicicleta na direção oposta e caminha ao lado desse rapaz, esse Jim, e suas sombras gêmeas se tocam nos calcanhares, mesclando-se e unindo-se sobre a grama. Gente, eu acho lindo. Esse é aquele tipo de livro que a gente gosta de reler as partes que a gente marca. Quando eu acabei esse livro, assim, eu ficava com muita saudade dos personagens, com um sentimento, assim, muito... como se eu tivesse participado da história, assim, sentisse uma certa nostalgia. Não é um livro muito tranquilo de ler, porque no início a gente se perde muito nas versões. A gente começa a trocar nome de filho, porque isso não se repete sempre. E a gente começa a trocar o nome dos personagens e não sabe o que aconteceu onde. Então foi um livro que eu no início, assim, eu até anotava um pouquinho pra me localizar, assim. Até porque nem sempre é a primeira, segunda e terceira versão. Às vezes é assim, às vezes é segunda, terceira, primeira versão, às vezes segunda, primeira. Então, no início ele é um pouco confuso, mas depois que você pega o ritmo e que você entende cada versão, e também não é tão importante saber o nome de todo mundo, exatamente os filhos ali, porque o principal são eles mesmos. Então depois que você pega um ritmo, assim, fica bem legal de ler o livro. Apesar de que ele é lento, igual eu falei, ele parece uma história da vida comum, então tem umas partes, assim, no meio do livro que dá um pouquinho de vontade de desistir, de largar, dá vontade de pegar outro livro, mas vale muito a pena. Quando eu acabei o livro, eu fiquei encantada. E eu vou ler para vocês agora outra passagem. Abre aspas. Ele se lembra daquela primeira manhã, depois que se conheceram em Cambridge, acordando antes dela no seu dormitório. Nenhum dos dois havia dormido muito, mas ela estava adormecida na ocasião, o rosto fechado e cinzento sob a luz da alvorada. Ele ficou tomado pela necessidade de pintá-la, de capturá-la exatamente como ela estava, e como jamais voltaria a estar. Em vez disso, porém, voltou a dormir, e aquele momento acabou sendo jogado irremediavelmente junto com todos os outros, no passado. Esse livro, ele é muito interessante também porque a autora, e eu vou falar disso um pouquinho depois, ela tem uma ligação muito forte com a arte. Então, o Jim, ele tem uma, como é que fala? Cada versão vai ser de um jeito, mas ele tem uma ligação forte com a arte, com pintura. Então, essa questão da arte, principalmente da pintura ali, ela tá sempre nas 3 versões e vai até o final do livro. Então é bem bonito, assim, tem umas passagens bem lindas envolvendo isso. Agora eu vou falar para vocês de outra passagem. Abre aspas. Ali, naqueles olhos azul escuros, havia vestígios de algo que ela nunca havia visto antes. Distância, descrença, aceitação fria da disparidade cada vez maior entre as conquistas dele e as de Eva. Ela sentiu vontade de gritar com ele naquele momento. Não, Jim, não faça isso. Não use o meu sucesso como uma arma contra mim. Somos uma equipe, não somos? E agora eu vou falar um pouquinho da autora, que é a Laura Barnett. É o jeito que se fala bem aportuguesado. Eu não sei como seria a pronúncia do sobrenome dela. Mas a autora, ela é britânica e ela é jornalista. Ela também é crítica de teatro, então ela, igual eu falei, ela tem uma ligação forte com a arte. E ela não é muito famosa, pelo menos aqui no Brasil. Ela só tem esse livro 3 vezes Nós publicado. E esse foi, na verdade, o romance de estreia dela, que virou um best-seller, fez bastante sucesso. E atualmente ela tem um outro romance publicado, que ainda não foi traduzido aqui no Brasil, espero que ele chegue. E é um romance interessante porque ele foi lançado junto com uma trilha sonora,
igual eu falei, ela sempre tem uma questão artística ali no meio da história, que me fez ficar com muita vontade de ler o outro livro dela. Outra coisa interessante é que o livro Três Vezes Nós, ele teve seus direitos vendidos para uma TV. Então, quem sabe sai aí um filme ou então uma série. Bom, e a Laura também tem vários livros de não ficção. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler esse livro. É um livro que me surpreendeu muito e eu adoro indicar para as pessoas, assim, principalmente quem gosta de história de vida normal, né? E, bom, por hoje é só. Caso vocês queiram comentar alguma coisa, mandar sugestão, mandem pro Instagram, Nebulosa Podcast. Bom, por hoje é só. Tchau!